Falar sobre Gaza, né? Sobre o que está acontecendo em Gaza neste momento, também na Cisjordânia, as coisas seguem bastante complicadas, né? Para os irmãos e irmãs palestinas, né? E palestinos que sofrem muito. É um sofrimento sem fim, aparentemente sem fim, né? Mas vai ter um fim. Em algum momento, isto vai chegar ao fim. A resiliência e também a resistência do povo palestino, certamente são as armas, as principais armas que eles têm neste momento, né? A resistência, também a resiliência, né? Foi o que a gente viu nesses últimos dias, é o que a gente tem visto claramente desde outubro do ano passado. É claramente o que a gente tem visto desde quando a Palestina, né, foi dividida ao meio, né, e foi entregue uma parte do território palestino a Israel, foi criado o Estado de Israel, que deveria ter sido criado naquela região de quem perdeu a guerra, né? Na Alemanha, por exemplo, né? Enfim, o sofrimento vem de lá até agora, né? A resistência também vem de lá até agora. A resiliência também vem de lá até os dias atuais, né? Nessa semana a coisa foi bastante complicada também para o povo palestino, mas a gente teve de novo sinais de que essa resistência ela é vital. Ela vai ser vital, né, para quebrar, né, para fazer ajoelhar, né, os agressores num certo momento, né, e pode ter certeza que num certo momento isso vai acabar, tá? Esse sofrimento vai acabar. O sionismo não vai derrotar a bravura do povo palestino, não vai. Tudo que a gente está vendo neste momento, tá, sobretudo em Gaza, né, mostra claramente que eles não vão conseguir. É importante a gente falar também da Cisjordânia? Sim, porque na Cisjordânia o que a gente percebe é que aquele processo de destruição, aquele processo de genocídio que acontece em Gaza também está sendo processado lá na Cisjordânia, né? Não com a mesma intensidade de Gaza, mas os sinais apontam para que, num certo momento, o genocídio do povo palestino também na Cisjordânia vai ter um cenário muito semelhante ao que acontece em Gaza, se nada for feito, né? Isto, contudo, não quer dizer que Israel vai vencer o povo palestino. Não vai. Não vai de forma nenhuma. Relatos e relatos estão aparecendo, relatos e relatos falando que quase 17 mil estudantes, né, foram mortos desde outubro do ano passado, lá na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Quase 17 mil. É impressionante. Todos os dias as pessoas morrem, né, lá na faixa de Gaza especialmente, né. Todos os dias temos dezenas de mulheres que abortam por causa da fome, que não tem o que comer. A gente também tem uma informação bastante triste, né, de que os bebês nascem e precisam de medicamentos específicos, os médicos não têm esses medicamentos para esses bebês, né, e eles morrem, né. Também há certamente uma situação de desespero desses médicos, né, que já precisam trabalhar em pedaços de casas ainda, né, pedaços de casa que são improvisados como clínicas hospitalares. Mesmo esses chamados hospitais, em muitos casos, né, também são atacados e destruídos pelo exército sionista todos os dias, quando eles conseguem, né? Há também uma outra situação de atendimento móvel, assim, que os sionistas identificam também, tenta eliminar esse tipo de atendimento, né? Enfim, há um genocídio praticado ali, como a gente sabe, que é feito através da fome, o uso da ridícula ajuda humanitária, né, como arma de guerra, né, é feito também através da sede, né? Todas as tentativas de procurar algum tipo de solução tende a ser boicotada por Israel. As pessoas não têm condição de produzir a sua própria sobrevivência em virtude de como Gaza foi destruída. As pessoas não têm seus empregos, né? E qualquer tentativa, quaisquer tentativas, né, de tentar atenuar o problema por parte dos bravos irmãos e irmãs palestinos e palestinas, né, há um boicote imediato de Israel. Ou seja, o genocídio segue, né, de todas as formas possíveis. Mas a resiliência segue muito firme também. A mesma resiliência que foi vital para que os irmãos e irmãs afrodescendentes não, né? Afrodescendentes são aqueles que estão aqui no Brasil, por exemplo, né? Africanos, né? Os nossos irmãos e irmãs negros lá da África do Sul, né? Eles foram muito massacrados, né? Mas eles resistiram. E em um certo momento, quando o mundo começa a olhar para a África do Sul como o demônio, né? Enfim, e começa a boicotar a África do Sul, não foi porque o mundo ficou gentil, foi porque a resistência continuou firme, de pé, né, firme o tempo inteiro, durante décadas, né, décadas e décadas de massacre, né. Foi por causa dela, sobretudo, que houve o fim do apartheid, né. Pode ter certeza que vai ser em virtude da resistência palestina que vai haver o fim dessa opressão, né. Bem, e a resiliência também, né.
sem dúvida alguma, a resiliência também. Agora, a resistência, ela não tá parada, né? Ela tá lutando bravamente. E é impressionante. As pessoas não falam desses feitos, né? Muita gente, né, que foi, é, enfim, lobotomia, né, anda sendo muito bem executada aí na mente de muita gente, em virtude do bom uso da propaganda ocidental, né, e enfim, de todas as outras formas, né, mais atuais e sofisticadas, né, de tomar o controle da cognição do ser humano, né. Então, sim, é muito complicado. Eu já falei, inclusive, para vocês numa live, já apontei para vocês numa live, como acontece essa questão a ocupação, né, a ocupação de Israel sobre o território, né, que é algo que foi feito de uma maneira brutal. E no começo, né, desde o começo, né, tivemos o Nakba, que foi o movimento de saída das pessoas que foram expulsas do seu local onde moravam, o local onde nasceu, enfim, elas foram expulsas, né. E aí, no certo momento, os poucos que conseguiram algum tipo de equilíbrio, né, tentaram se reinserir no local, né, ou tentaram, em alguns casos, até lutar para ter os seus locais de volta. Essas pessoas, na verdade, elas foram tomadas pelo mundo inteiro como terroristas, né, quando, na verdade, elas estavam tentando apenas retomar, ou apenas fazer parte, né, de alguma maneira, retomar alguma coisa do que tinha anteriormente, né. E a ocupação, a colonização, ela conta muito com o fator tempo, né? Ela vai trabalhando enquanto o tempo passa, né, na cabeça das pessoas, para que as pessoas comecem a aceitar aquela realidade, né? Então, toda uma série de narrativas é criada também, ao mesmo tempo, né? Criada para fazer com que as pessoas no mundo, né? Aceitem os agressores, entenda que os agressores, na verdade, eles não têm razão nenhuma, né? Uma narrativa é construída fortemente para fazer com que aquelas pessoas que tomaram, que assaltaram, que roubaram, né, os palestinos, né, elas sejam inocentes, né, elas são vítimas e tudo mais. Num certo momento, quando os agredidos, né, quando alguns poucos agredidos tentam tomar o que tinha de volta, esses agredidos são taxados de terroristas, né. E aí o mundo inteiro aceita que eles são terroristas. O que aconteceu, dentre outras coisas, toda essa narrativa que foi construída fez com que as pessoas no mundo deixassem de identificar quem era o agressor e quem era o agredido, né? Então, depois de muito tempo, ninguém mais, muita gente já considera que os palestinos, eles são terroristas quando eles tentam, na verdade, agredir os agressores, né? É isso, os agressores, né? Esse processo que foi feito locais como Tel Aviv, Haifa e locais tradicionais hoje de Israel, é algo que está sendo processado agora também na Cisjordânia, né? É algo que também eles tentam fazer em Gaza. Na Cisjordânia o processo já está bastante avançado em alguns locais, né? E outras tentativas também estão acontecendo em outros locais da Cisjordânia, né? É, todas essas etapas chegam, expulsam, massacram as pessoas, né? Tomam aquele lugar. Hoje ninguém fala nada mais em relação a isso, não se assusta e tal, mas em relação a isso, né? Se incomoda, as pessoas já não se incomodam em relação a isso. E aí os agredidos vão ser os terroristas quando eles tentarem tomar de volta aquilo que pertencia a eles, né? E os agressores são as vítimas, são os coitados, né, que estão sendo agredidos pelos terroristas, né? Então, o que está acontecendo neste momento, lá na faixa de Gaza especialmente, eu digo faixa de Gaza especialmente, embora o sofrimento seja também na Cisjordânia, em virtude que o caráter do genocídio lá é bastante sério, né? E, ao mesmo tempo, é espantoso como as pessoas conseguem resistir, como os militantes, né, dos vários grupos da resistência conseguem ter atos heróicos, né? Aconteceu mais uma emboscada terrível, né? Foi feita e mandou para o inferno 7 soldados sionistas, tá? Eles foram mortos, né? Foi um ataque bastante complexo, uma armadilha bem complexa feita pelos bravos soldados da resistência, né? E aí, gente, houve, assim, houve muitos feridos, né? E aí, quando o socorro chegou para pegar esses feridos, né, eles também foram emboscados, né? Foi um dia bastante feliz para a resistência nesse sentido, tá? Muito feliz, né? O dispositivo em questão que eles utilizaram foi o dispositivo explosivo Schwarz, né? Que foi lançado dentro da cabine de um veículo, né? Pilotado né, e com soldados presentes ali das IDFs, né? Isso aconteceu, né, no sul da faixa de Gaza, tá?
Gente, esse ataque é um ataque de muita coragem, tá? Porque, veja, esse blindado israelense, no caso, ele é gigantesco, né? É uma coisa impressionante, né? Então, do nada, aparece, né, um soldado da resistência, né, com esse dispositivo Chuvas, ele sobe em cima, né? Ele sobe em cima, perdão. Ele sobe no veículo, né? E lança o dispositivo dentro da cabine, tá? Olha o risco que esse soldado está sofrendo, né? É impressionante, né? E atrás havia um outro veículo também, do mesmo tipo, né? Então, a possibilidade desse soldado aí da resistência ser morto é muito grande. Então, ele está dando a vida, na verdade, nesse combate, né? Entenda, olha como luta a resistência. Eles precisam se esconder na medida do possível, né? Presumir onde vai passar o tanque, onde o tanque está se movimentando, e simplesmente esse soldado da resistência, ele se atira a essa aventura, né, correndo um risco absurdo de morrer. Em muitos casos, o risco de que ele morra é maior do que de que os soldados invasores, né, supremacistas, né, possam morrer, né? Então, assim, é muito heróico isso daí, né? Mas e as pessoas que morreram, eles estavam lá para massacrar. Eu não posso ter solidariedade com invasores que estavam lá para massacrar. São os agentes do genocídio. Como eu posso ter solidariedade por essa gente? Um outro veículo, né, pouco depois, né, foi atacado. Foi uma manobra feita pelo Al-Quds, né, e também pelos combatentes do Al-Qassam. Al-Quds, né, que é uma frente armada da Jihad al-Islâmica, né, e Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas. Né. Um outro veículo israelense blindado também foi atacado com um dispositivo, nesse caso, improvisado, tá? De produção local, né? Vai saber como eles produzem isso, né? Impressionante como produzem isso. E isso aconteceu perto da mesquita de Ali Ibn Abi Talib, né? Na região de Mar, no sul de Khan e Yunis, né? E, de novo, quando chegaram ali, portanto, o socorro, também foram emboscados. Fala-se, neste caso aí, de 16 feridos. E é provável que muitos feridos com gravidade também possam perder sua vida. Aparentemente, né, poucos desses 16 soldados que ficaram vivos vão voltar para o fronte, tá? Porque é muito provável que tenha ali perda de partes do corpo, tenha ali problemas sérios, pode ter perdido visão, coisa do gênero e tal, em virtude da qualidade do ataque que foi feito, tá? O mundo pode até, né, no mundo, né, pode haver pessoas que se assustem com isso, né, que ficam horrorizadas com isso, né? Como pode ter, né? Essas pessoas estão lutando, na verdade, contra agentes, né, do genocídio, estão lutando contra soldados que estão lá em Gaza para praticar o genocídio, né? É necessário que a gente tenha muito em conta, né, quem é o agredido, que a gente não perca de vista aquele processo que eu falei, eles chegam, tomam o local, aí constrói a narrativa de que são os coitados, né, e quando os agredidos reagem, são taxados de terroristas, e o mundo aplaude e acha que esses terroristas têm que ser extintos, né, têm que ser mortos, né. Tomemos muito cuidado com isso, vamos tentar descolonizar nossa cabeça, né? Vamos tentar expulsar esse domínio, né, ocidental aí da nossa cabeça, né, que nos obriga muitas vezes a taxar, a reconhecer essas pessoas como terroristas, como os agressores, quando na verdade esse bravo soldado aí, por exemplo, foi um soldado que jogou o dispositivo Schwarz dentro da cabine, ele poderia ter perdido a sua vida, né? Então eu não estou preocupado com quem estava lá para praticar o genocídio. Eu estou preocupado, na verdade, com esse soldado que foi lá e eliminou alguns, né? Pelo menos esses que foram eliminados não vão mais praticar genocídio contra a população da Palestina em Gaza. Todo o meu apoio para a população palestina em Gaza. Todo o meu apoio. Tá? Aqui não tem apoio para terrorista, não. Tá? E terrorista, para mim, eu sei muito bem quem é. Terrorista é quem chega a tomar terra, expulsa as pessoas do seu local, né? Cria narrativas falando que o agredido é o agressor, né? Pratica genocídio contra a população, extermínio contra a população, aos olhos do mundo. Isso que para mim é terrorismo, tá? Então aqui não tem, na verdade, solidariedade com terrorista, não. Terrorista de verdade, tá? Não tem solidariedade. A solidariedade é total com o povo palestino, a sua resistência e também a sua resiliência, tá? Então foi um golpe bastante importante, porque ele mostra que uma invasão terrestre, né, muito mais intensa por parte das IDFs pode representar perdas impressionantes, tá? Para as Forças Armadas israelenses, tá? E também é por causa disso que eles preferem bombardear o tempo inteiro do que propriamente fazer esses ataques aí mais
através da ocupação mais intensa da faixa de Gaza. Covardes, né? Na alma de todo sionismo habita a covardia, não habita a coragem, habita a covardia. Enquanto na alma de todo o palestino, né, todo palestino, habita a coragem, a bravura, a resiliência e a capacidade de resistir a tantas agressões. É isso, gente. É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso.